Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, gente, hoje eu estou fazendo a preparação de um bolo de casamento. Nós vamos fazer um bolo de casamento de 3 andares e eu vou mostrar pra vocês um pouco desse dia a dia com a preparação desse bolo, que não vai ser nada fácil, né, gente? Porque bolo de 3 andares e de casamento é uma responsabilidade. Antes de tudo, minha filha, segura na mão de Deus, ora a Deus e fala: Senhor Deus, me ajuda, porque um bolo de casamento, gente, imagina dar errado. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então eu vou começar preparando a massa, porque eu acabei de sair do curso de massa, gente. A gente fez uma aula de massas, a nossa segunda aula de massas. Inclusive, nós está vendo a nossa aula de massas e a nossa aula de recheios, tá bom? Então, se você quiser aprender um pouco da nossa aula de um pouco da nossa massa, um pouco dos nossos recheios, é só você clicar nesse primeiro e nesse segundo link que tá na descrição. A aula de massas custa R$40, são 3 receitas de massa, amanteigada, red velvet e chocolate, e a aula de recheios custa R$50. A gente ensina 5 recheios durante a aula. Monta bolo, faz estruturação, mostra como eu faço a estruturação do meu bolo, como eu monto, como eu molho, quanto de recheio eu coloco em cada bolo. E também, gente, você ainda ganha uma apostila com 15 recheios Bruna Cakes, então não pode perder. Então clica aqui pra você saber tudo certinho, tá bom? E bora lá, gente. Agora eu vou começar a bater a minha massa pra gente colocar. São 3 bolos, gente, um de 30, um de 20 e um de 10 centímetros. Então vamos lá pra fazer esse bolo, que eu tenho certeza que ele vai ficar lindíssimo. Gente, olha, as massas estão assando e os recheios estão aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Olha só que lindo esse brigadeiro de ninho. Olha o brilho. Um brigadeiro de ninho bem cremoso. Ainda estão todos quentes. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Olha que lindo, gente. Aqui é um brigadeiro de doce de leite. Também olha o brilho. E a cremosidade desse brigadeiro. Brigadeiro de doce de leite. A gente tá esperando esfriar. E aqui tem um brigadeiro tradicional mesmo, gente. Olha isso, que delícia. Ó, chega, esse aqui tá saindo fumaça, vocês estão vendo? Ele saiu do fogo agora, nesse segundo. E todos esses nossos recheios estão também na nossa aula, viu, gente? Então, se vocês quiserem a aula, é só clicar no link aqui da descrição. Perfeito. Massas já estão assadas também, gente. Todas assadinhas, agora a gente vai esperar esfriar pra gente poder começar a cortar. Gente, já tô batendo meu chantilly, olha, bem geladinho. E aí agora a gente vai começar o processo de estruturação pra fazer o guindaste. Gente, aqui tem 1 litro, tá bem firme, bati o chantilly no ponto, sabe? Já tá bem duro e agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho na geladeira. É o tempo que eu faço o suporte. Oi, meus amores, vamos lá para a parte de estruturação do nosso bolo, gente. Lembrando que eu não abro mão de fazer o guindaste caseiro para sobrepor bolos de andar. Por quê, Bruna? Porque eu acho mais seguro, eu acho o risco dele cair muito menor do que você colocar com a espátula. Eu sei que tem pessoas que se garantem demais, gente, cada caso é um caso. Tem pessoas que se garantem demais em colocar com a espátula, só que eu, Bruna, tenho muito medo, gente, eu tremo demais. Então, o guindaste me dá uma segurança muito maior comparada a sobrepor o bolo com a espátula, né? Aí, gente, esse bolo é um bolo de 3 andares, como vocês já viram no título desse vídeo. Só que para você fazer um guindaste para um bolo de 3 andares, não dá certo, um guindaste tradicional. Então, teria que ser feito um guindaste diferente. E eu não estava conseguindo assimilar como que esse guindaste ia ser feito. Porém, apareceu uma luz na minha vida. Eu fui procurar onde? No YouTube, gente. Quando a gente não sabe, a gente faz o que? A gente pesquisa pra ver se a gente encontra alguém que conseguiu fazer algo parecido. E eu achei o canal da Isa Doce Festa. Ela fez um vídeo ensinando a fazer esse tipo de guindaste que eu tô fazendo aí pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui o link do canal dela aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem. Muito legal ela, muito gente boa. Um canal maravilhoso. E foi assim que eu consegui fazer esse guindaste para sobrepor bolo de 3 andares, tá bom, gente? Qual é a diferença dele pro guindaste normal? Vocês sabem que no guindaste normal tem apenas um buraco no tabuleirinho, né? Só um buraquinho. Só que nesse tem que ter 3 buracos. Por que 3 buracos, Bruna? Pra poder, na hora de você colocar o bolo em cima do outro, não ter contato com o cano de baixo. Porque se eu fosse colocar um bolo em cima do outro e colocar o guindaste no meio, na hora que eu fosse enfiar o terceiro bolo, o guindaste não ia entrar.
Por quê? Porque ia ter um cano no meio que era do bolo de baixo, né? Porque iam ser 2 guindastes. Então, teria que ser feito alguma coisa cruzada, de uma forma cruzada. Se colocasse só um cano do lado, não ia dar certo. Na hora de você levantar, o bolo ia ficar todo torto. Então, teria que ser feito 2 buracos na lateral, assim como eu fiz no começo do vídeo. E vou fazer agora nesse também. Gente, lembrando que eu tô usando 3 discos de isopor, porque eu acho mais seguro. Um só eu não confio. Ou é de isopor, ou de acrílico, ou de MDF. Só que de MDF ia dar muito trabalho pra fazer esses 3 buracos. Então, eu preferi usar o disco de isopor. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, gente, mas eu tô tentando explicar pra que vocês entendam, tá bom? Então, gente, você tem que fazer 3 buracos. 2 pra serem um guindaste, né? Pra você levantar e suspender o seu bolo. E um no meio, para que você possa, quando os 3 bolos estiverem em cima um do outro, você passar um cano no meio para que possa unir os 3 bolos, entendeu? Para que não ocorra nenhum risco ou prejuízo de o bolo deslizar ou então cair, né? Porque vai ter um cano no meio segurando ele. Vocês me entenderam? Se vocês não entenderam, gente, eu vou chorar, cara, porque eu não sei mais como que eu explico. Eu já gravei 10 vezes esse áudio tentando fazer vocês entenderem. Mas vocês vão entender na hora que eu for montar, né? Eu tô explicando aqui como é que eu tô fazendo a estrutura, só que na hora que eu estiver colocando em cima do outro, vocês vão conseguir entender. Então, não se desesperem que vai dar tudo certo, tá bom? Gente, outra coisa. Esse bolo, eu nunca na minha vida havia transportado pra longe, né? Eu já havia feito um bolo de 3 andares, só que eu transportei pro lado da minha casa, era minha vizinha. Nunca havia transportado um bolo de 3 andares pra longe. Olha, esse vídeo eu tô postando pra vocês, primeiro, com o intuito de mostrar como eu fiz esse bolo. Segundo intuito, mostrar que errando que se aprende, tá bom? Mostrar que errar é humano e que às vezes a gente tem que algumas coisas na nossa vida tem que acontecer pra que a gente possa aprender, tá bom? Olha só, gente, que eu tô mostrando a vocês. Ele fica assim, transpassado, pra que nenhum entre em contato com o outro, né? Vamos lá. E aí, gente, eu fiz aí, olha só, tá vendo? Olha o jeito que vai ficar. A gente coloca os 2 canos, tá vendo? Isso aí é pra gente suspender o bolo. E esse buraco no meio, eu tô só folosando esse buraco pra poder... Não vai ficar 2 canos assim, né? No meio. Vai ser só um que vai passar no bolo inteiro. Pra poder passar no meio do bolo e dar tudo certo. E agora a gente vai fazer a ganache pra gente fazer a blindagem do nosso primeiro e do nosso segundo bolo, tá bom? Enquanto eu faço a ganache, detalhe, já tem receita da nossa ganache aqui no canal. Se você quiser a receita, é só você procurar no YouTube Ganache Bruna, que é isso que você encontra, tá bom, gente? Voltando aqui ao meu pensamento. Primeiro, o que eu faria de diferente nesse bolo? Eu não levaria ele montado. Por quê? Porque, infelizmente, na minha cidade tem muito buraco. Tem muito remendo de estrada. Sabe quando faz um buraco e eles fazem um remendo parecendo a cara deles? Pois pronto, pois é esse remendo, bem que eu tô falando mesmo. Que o carro passa, se chacoalha todo. E tem muito, tipo aquelas depressõezinhas na estrada pra passar o esgoto, sabe? Então, esse bolo foi transportado por mim, totalmente montado, por 2 quilômetros. A distância da minha casa pro local da festa foram 2 quilômetros. Eu, Bruna, depois de transportar esse bolo, enquanto eu tô passando a ganache no bolo, vocês vão ouvir nessa história, tá bom? Eu, Bruna, depois de transportar esse bolo, decidi na minha vida nunca mais fazer bolo de 3 andares. Por quê, Bruna? Porque, gente, é um desespero. Não arrisquem a sua saúde mental, física e espiritual transportando um bolo de 3 andares. Tem gente que consegue de boa. Tem coisa, gente, que pra mim pode ser muito fácil, mas pra outra pessoa pode ser praticamente impossível. E é isso. Nenhum ser humano é igual. Todo mundo tem um jeito de lidar com a vida, né? Pra mim, transportar esse bolo foi o maior sufoco que eu passei na minha vida. Só perdeu pro dia que eu fui assaltar. Não, pro dia que eu bati o carro. Só perdeu pra isso. Mas, gente, é muito desesperador, né? Nesse momento eu falei, naquele momento que eu tava levando esse bolo. Gente, o bolo, acho que ele pesou no final, assim, uns 14 quilos. Qual é o diâmetro do bolo, Bruna? Que vocês vão me perguntar, com certeza. Foi um de 30, um de 20 e um de 10. Foi a pedido da cliente fazer esses 3 tamanhos de bolo pra encaixar na quantidade de convidados que teria na festa, tá bom? Aí, gente, o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô colocando a sustentação com os caninhos de pega-balão, que eles são ótimos, né? Por favor, gente, não usem palitos de churrasco, pois é muito perigoso. Se acontecer algum acidente, você enfiar a cara no bolo, o perigo é certo. Então, usem sempre esses caninhos que eles não vão machucar nunca ninguém, né? Tá bom? E aí, gente, eu comecei aplicando chantininho branco no bolo, né? Voltando aqui pra história do transporte. Aí, pessoal, o que eu faria de diferente, né? Eu levaria os 3 bolos decorados e confeitados e só montaria no local. Bruna, por que você não fez isso? Gente,
eu sou nova em experiência de bolos de casamento, assim, grandes, né? Eu só já havia feito de 2 andares lá em Barro Duro. E quando eu me mudei aqui pra Teresina, eu já tinha decidido que eu não ia fazer esses bolos muito grandes. Inclusive, tem várias confeiteiras, gente. Não é só uma, não é duas, são várias que não fazem bolos de andar de chantininho. Por quê? Porque um bolo de andar de chantininho acaba sendo muito delicado. Ainda mais pra você transportar pra lugares longes. Por exemplo, a Ju Moraes. Eu vi ela postando, que pra quem não sabe, gente, a Ju Moraes foi a criadora do chantininho, tá bom? Ela é uma das maiores confeiteiras do Brasil, eu tenho extrema admiração pelo trabalho dela, é um trabalho, assim, incrível e impecável. E eu já vi ela postando no Instagram dela, não sei se já mudou, mas quando eu acompanhava ela bastante um tempo, eu vi ela postando que ela não fazia bolos de andar de chantininho, só sendo o de cima fake. Aí questionaram ela por que que ela não fazia isso, por que que ela não fazia bolos de andares verdadeiros de chantininho. Porque ela disse que não achava seguro para transportar, entendeu? Porque, gente, a gente tem que colocar na mente que não é um bolo seco, não é um pedaço de tijolo duro. É um bolo que, além de ser estruturado, ele tem que ser gostoso, entendeu? Ele tem que ser, não é aquela farinha que o bolo, a massa é mais seca do que não sei o quê, sabe? Então, por isso que bolos de casamento, normalmente o pessoal opta por bolos de pasta americana ou até bolos fakes, né? Muitos dos casamentos, as pessoas usam bolos fake, todo fake na mesa e servem um bolo de corte, né? Mas, gente, cada um com o seu querer, né? No meu casamento, eu também, se eu fosse fazer um casamento grande, hoje eu ia querer um bolo todo verdadeiro de chantilly, inclusive feito por mim, né? Porque a gente vive em constante aprendizado, gente. Eu sempre costumo dizer que a gente não sabe de tudo. A gente vai aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo conforme a gente vai trabalhando e vai vendo o que que dá certo e o que que não dá. Eu falei que não ia fazer mais bolo de andar, mas eu vou fazer, tá bom, gente? Só que no caso eu vou fazer isso, né? Eu vou transportar todos os 3 separadinhos no chão do carro, que não tem nenhum problema. Inclusive, uma das nossas alunas, quem me segue no Instagram viu, né? Quem não me segue, você está perdendo tempo. Uma das nossas alunas, gente, ela fez o curso aqui comigo de bolo de andar e ela transportou um bolo de andar no chão do carro, mais de 10 quilômetros aqui em Teresina. E não aconteceu nada com o bolo. O bolo chegou lá intacto, perfeito e lindo. Então, gente, cada caso é um caso, né? Transportar nas pernas já é, assim, um terror. Eu não transportei no chão do carro esse bolo. Por quê? Por qual motivo, Bruna? Porque ele não cabia no chão do carro, pelo fato dele ser muito grande, né? E aí, gente, vamos lá. Voltando aqui pra decoração do bolo. Vocês viram, né? Ali o de baixo era um bolo de 30 centímetros. Ele ficou com uns 12 de altura. Esse de cima é um de 20 centímetros. E vocês estão vendo o bendito do guindaste? Olha ele aí. Olha só como foi que ele ficou, gente. Ele ficou assim, 2 canos pra você poder levantar e pra você colocar no seu bolo, tá bom, gente? Pra não ter o problema de tocar no bolo do meio e se eu colocasse no meio, não ia ter como passar o cano até o bolo de baixo, entendeu? Vocês sacaram aí a parada? Pois foi assim. Todo o bolo era branquinho. A noiva pediu a decoração com wave cake de pincel, né? Ela mandou um bolo de inspiração. Ela mandou, na verdade, 2 bolos. Um de pasta, que ela queria mais ou menos naquele tamanho, naquele modelo. E um de chantininho, que ela falou que queria o trabalhado de textura do bolo sendo trabalhado de pincel, aquele wave cakezinho que a gente faz com o pincel, vocês estão vendo? E, meu povo, olha só a dificuldade, gente, eu senti muita dificuldade em fazer a quina desse bolo com esses canos no meio. Já é difícil fazer quina, vocês sabem, vocês são confeiteiras, vocês sabem que não é fácil a gente fazer quina. E ainda fazer quina com 2 palitos no meio é mais difícil ainda, né? Mas a gente fez e deu certo. E olha só, gente, a parte mais tensa do bolo, que é colocar um em cima do outro, né? A gente tem que olhar bem a questão do meio, para que não haja nenhum problema, para que fique tudo certinho e o bolo não fique torto, né? Porque a última coisa que a gente quer é um bolo torto. Ao colocar o bolo no meio, o que a gente faz? A gente enfia esse cano pra dentro. Olha só, já é uma estruturação muito grande enfiar um bolo desse pra dentro, tá bom? Um caninho desse pra dentro. Só que aí, o que aconteceu, gente? Quando eu fui enfiar o segundo caninho, ele topou com os caninhos rosinhas que eu botei na parte de baixo, vocês lembram? Então, ele não ficou... esse cano aí do cantinho do lado, né? Aquele lá do outro lado, ele não entrou. Não conseguiu entrar. Eu tentei de várias maneiras, só que eu falei, não vou bagunçar o bolo. O que eu fiz? Eu cortei ele. Já que já tinha aquele de baixo, esse segundo cano, a função dele era mesmo pra levantar o bolo e não ficar torto na hora de levantar, né? Eu cortei ele. Vamos agora pro terceiro bolo, gente. Vocês estão vendo o caninho de novo aí?
Agora, eu coloquei mais fino, né, gente? Porque pra passar 3 canos grosso num bolo de 10 centímetros e o cano tem 2 centímetros, ia ser 6 centímetros de bolo só de cano. Então, eu resolvi colocar uns caninhos finos pra fazer o guindaste desse bolo. Bruna, e aí? O bolo do meio, você colocou caninho de sustentação também? Coloquei da mesma maneira, gente. Eu coloquei né, porque eu não mostrei a vocês, mas eu coloquei também o caninho de sustentação embaixo do bolo do meio para que ele pudesse ficar na parte de cima bem certinho. E aí, gente, foi a hora de colocar o bolo em cima do outro, tá bom? Coloquei esse bolo em cima do outro, fiz da mesma maneira que eu fiz daquela parte. E detalhe, quando a gente coloca, a gente deve colocar atravessado, não colocar os canos do mesmo lado para que eles possam passar, entendeu? Vocês entenderam o que eu falei? Na hora de você colocar, não tem aqueles 2 caninhos, você não coloca ele na mesma direção do de baixo, você coloca ele assim, tipo assim, do lado contrário, entendeu? Pra dar tudo certo. E agora, gente, nesse momento eu tava glitterinando esse bolo, tava deixando ele bem brilhante, bem glow, sabe? Pra ficar um bolo bem glitterinado. E nessa parte, gente, colocando uma bolinha por uma. Bruna, você já viu a técnica de colocar com o canudo? Já vi, gente. Só que aí a gente preferiu colocar assim, pra que não houvesse nenhum erro. Eu acho que a gente passou, em média, uns 40 minutos colocando bolinha nesse bolo, gente, porque foi uma por uma. Esse vídeo tá acelerado ao extremo, pra vocês verem como dá trabalho, né? Um bolo todo artesanal. E olha só o resultado que ficou ele. Gente, eu gostei bastante do resultado desse bolo. Eu achei que ele ficou muito lindo. A única coisa que eu faria de diferente era montar ele no local, né? Como eu falei pra vocês. E esse foi o resultado dele. Bruna, e aí? Conta pra gente. Esse bolo chegou intacto lá? Ele chegou sem nenhum defeito? Então, gente, deixa eu... Pelo fato de ter muito quebra-mola não, ter muito buraco, ter muito remendo na estrada, o Júnior estava andando bem devagar, né? Ele estava andando quase parado, ele só estava soltando a embreagem e não estava praticamente acelerando pra gente poder chegar, tanto que a gente levou muito tempo pra chegar, porque a gente foi bem devagar, né? E aí, pelo fato desse para e anda, para e anda, para e anda, e o bolo muito pesado, não tinha o que eu fazer, o bolo tinha 14 quilos, eu não conseguia suspender ele sozinha, sabe? Suspender pra na hora de parar e andar, não acontecer nada. Porque quando eu transporto um bolo no colo, na hora que tá nesse negócio de para e anda, eu levanto o bolo pro bolo não sofrer o impacto. E transportar bolo nas pernas, o perigo é esse. O impacto do nosso que o carro faz no nosso corpo vai todo pro bolo. Quando a gente sabe que nosso corpo ele é móvel, ele se movimenta. Então, cada vez que o carro se mexe, o impacto bate no bolo, entendeu? Quando você coloca no chão do carro, o bolo não sofre praticamente nenhum impacto. Ele anda como se ele estivesse andando junto com o carro, entendeu? Isso é física, gente. Isso é física. Por isso que a gente tem que saber de física para poder transportar bolos. Porque quando a gente coloca na nossa perna, o bolo, ele vai estar ali movimentando. Além do movimento do carro, vai ter o movimento do nosso corpo. Porque a gente não é uma estátua para ficar parado, né? Então, por isso que o ideal é transportar no chão do carro. E aí, nesse movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, o bolo acabou balançando demais. E ele é um bolo, como eu falei pra vocês, ele não é um pedaço de tijolo, não é feito de isopor, não é feito de biscuit, é um bolo feito de massa, recheio, ganache e chantilly. Ele acabou rachando em algumas partes, gente. E isso me deixou muito frustrada. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei vários stories chorando ontem, contando esse acontecido, que eu fiquei muito triste. Ele rachou bastante na parte de trás, sabe? E aí, por um momento, eu pensei até em desistir, sabe? De fazer bolos de casamento, de fazer bolos de andar. Só que eu pensei assim, não, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. E aí eu resolvi apagar, sabe, aqueles áudios, porque a gente não pode dar arma para os nossos inimigos. Porque apesar de ter muita gente legal, muita gente bacana que me segue, que me acompanha, que quer o meu bem, que me mandaram, gente, em 40 minutos que ficou, o story tinha 500 visualizações e trilhões de mensagens, comentários na foto, vocês me apoiando, vocês mandando mensagem pra mim. Mas eu comecei a ver que tinham pessoas que estavam querendo me julgar e julgar de forma crítica sem ser construtiva, sabe? E aí que a gente não pode dar arma para os nossos inimigos, né? Porque se a gente der, eles acabam querendo magoar a gente mais do que a gente já tá. E aí, gente, eu fiquei um pouco chateada pelo fato dele ter rachado em algumas partes, mas depois eu consegui entender que a culpa não foi minha, porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que estava ao meu controle. O que eu faria diferente, como eu falei a vocês? Levar ele separado. Se eu tivesse levado separado e montado na hora da festa, isso não teria acontecido. Mas como eu resolvi levar ele montado já pra festa,
o risco era muito grande, né? Mas é vivendo e aprendendo, né? Eu faria isso diferente e eu vou indicar a vocês. Façam assim, se você for fazer um bolo de andar, leva ele todo separadinho e só estrutura ele na hora da festa, que eu tenho certeza que ele vai ficar perfeito e você não vai ter nenhuma dor de cabeça quanto a isso, né? Por que, Bruno, que você quis levar ele montado? Gente, eu acreditei que poderia ter dado certo por ver muitas e muitas confeiteiras levando bolos montados, porque eu falei, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa sabe o que pode e o que não pode fazer. Então, nunca tente se comparar a ninguém. Faça o que está ao seu alcance. Faça o que você consegue fazer, tá bom? E é isso, meus amores. Eu nem ia postar esse vídeo desse bolo, né? Por conta disso que eu contei a vocês agora. Mas eu vou postar e o vídeo vai ao ar do mesmo jeito. Porque esse bolo ficou um fofo de lindo, apesar dos apesares, né? Eu tô muito orgulhosa do meu trabalho e eu sei que eu dei o meu melhor. E como eu sempre falo a vocês, a gente sempre tem que buscar ser melhor do que a gente foi ontem e pior do que a gente vai ser amanhã. Então, sempre em constante evolução, nunca se acomode, nunca fique parado no mesmo lugar, sempre busque melhorar, sempre busque ser um profissional melhor e aperfeiçoar o seu trabalho, porque assim você só vai longe. Um cheiro, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo para eu saber que você gostou e se inscrever no canal também para acompanhar mais histórias felizes comigo de bolo, tá bom, gente? Que eu posto muita coisa legal aqui, muito vídeo bacana, tá bom? Cheiro no olho de vocês e até o próximo vídeo e tchau!